Oiê! Oiê! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso BíbliaCast! E aquele recado breve para você, se tá pelo celular, clica na nossa carinha que a engrenagem vai aparecer aqui em cima. Pelo computador, a engrenagem está aqui embaixo para você ter uma melhor experiência conosco. Já seleciona a imagem e de alta qualidade, tá? Porque ela fica oscilando se você não deixar isso selecionado. E hoje é dia da gente continuar a história de Moisés. Ele já chegou já lá no Egito, né? Para libertar o povo da mão do faraó, porque eles estavam sendo muito oprimidos, escravizados e tudo mais. E hoje a gente vai ler o desenrolar um pouco mais dessa história em Êxodo de 5 a 9. E no final da nossa leitura, a gente vai fazer o quê? A nossa análise, o nosso entendimento, vai compartilhar isso com vocês e vocês também vai compartilhar conosco para a gente estar crescendo ainda mais nas escrituras, né? Eu acho que é isso, não é isso? É isso aí, É isso. Então vamos para Êxodo 5. O faraó aumenta a opressão. Depois disso, Moisés e Arão foram falar com o faraó e disseram: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Deixe o meu povo ir para celebrar-me uma festa no deserto. O faraó respondeu: Quem é o Senhor para que eu lhe obedeça e deixe Israel sair? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel sair. Eles insistiram. O Deus dos Hebreus veio ao nosso encontro. Agora, permite-nos caminhar 3 dias no deserto para oferecer sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus. Caso contrário, ele nos atingirá com pragas ou com a espada. Mas o rei do Egito respondeu: Moisés e Arão, por que vocês estão fazendo o povo interromper suas tarefas? Voltem ao trabalho. E acrescentou: essa gente já é tão numerosa e vocês ainda os fazem parar de trabalhar? No mesmo dia, o faraó deu a seguinte ordem aos feitores e capatazes responsáveis pelo povo: não forneça mais palha ao povo para fazer tijolos, como faziam antes, eles que tratem de apanhar as palhas. Mas exijam que continuem a fazer a mesma quantidade de tijolos, não reduzam a cota. São preguiçosos e por isso estão clamando: iremos oferecer sacrifícios ao nosso Deus. Aumentem a carga de trabalho dessa gente para que cumpram suas tarefas e não deem atenção a mentiras. Os feitores e os capatazes foram dizer ao povo: assim diz o faraó: já não darei palha a vocês. Saiam e recolham-na, onde puderem achá-la, pois o trabalho de vocês em nada será reduzido. O povo então espalhou-se por todo o Egito, a fim de ajuntar restolho em lugar da palha. Enquanto isso, os feitores os pressionavam, dizendo: completem a mesma tarefa diária que foi exigida de vocês quando tinham palha. Os capatazes israelitas, indicados pelos feitores do faraó, eram espancados e interrogados. Por que não completaram ontem e hoje a mesma cota de tijolos dos dias anteriores? Então os capatazes israelitas foram apelar para o faraó. Por que tratas os teus servos dessa maneira? Nós, teus servos, não recebemos palha, e contudo nos dizem: façam tijolos. Os teus servos têm sido espancados, mas a culpa é do teu próprio povo. Respondeu o faraó: preguiçosos é o que vocês são, preguiçosos. Por isso andam juntos. Iremos oferecer sacrifícios ao Senhor. Agora voltem ao trabalho. Vocês não receberão palha alguma. Continuem a produzir a cota integral de tijolos. Os capatazes israelitas se viram em dificuldades quando lhes disseram que não poderiam reduzir a quantidade de tijolos exigida a cada dia. Ao saírem da presença do faraó, encontraram-se com Moisés e Arão, que estavam à espera deles, e lhes disseram: o Senhor os examine e os julgue. Vocês atraíram o ódio do faraó e dos seus conselheiros sobre nós, e lhes puseram nas mãos uma espada para que nos matem. Moisés voltou-se para o Senhor e perguntou: Senhor, por que maltrataste este povo? Afinal, por que me enviaste? Desde que dirigi
Desde que me dirigi ao Faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu, de modo algum, libertaste o teu povo. Capítulo 6. Agora você verá o que vou fazer ao Faraó, disse o Senhor a Moisés. Pois por minha mão poderosa ele os deixará sair. Não só isso, por minha mão poderosa ele o expulsará do seu país. Deus disse ainda a Moisés: Eu sou o Senhor. Eu me apresentei a Abraão, a Isaque e a Jacó, com o nome de Deus Todo-Poderoso. Não revelei a eles todo o significado do meu nome, que é Senhor. Depois estabeleci a minha aliança com eles. Nessa aliança, prometi dar a eles e aos seus descendentes a terra de Canaã, onde eles moravam como estrangeiros. Agora que ouvi o gemido dos israelitas, a quem os egípcios mantêm como escravos, atentei para a minha aliança. Portanto, diga a Israel: Eu sou o Senhor e vou libertá-lo das cargas e da escravidão do Egito. Vou fazer esse livramento com meu grande poder e com grandes manifestações de julgamento. Eu os farei meu povo e serei o seu Deus. E vocês saberão que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que vai tirar o meu povo do Egito. E meu povo estará livre dos abusos dos egípcios. Eu mesmo farei entrar o meu povo de Israel naquela terra, a qual jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. O meu povo será dono daquela terra. Eu sou o Senhor. Moisés falou tudo isso aos israelitas, mas eles não acreditaram nele, porque estavam muito desanimados e porque a escravidão era muito cruel. O Senhor voltou a falar a Moisés: Vá falar com Faraó, o rei do Egito. Diga a ele que deixe os israelitas saírem do país. Mas, Senhor, respondeu Moisés, se nem meu povo me dá mais ouvidos, como esperar que o Faraó me escute? Além disso, não sou bom na arte de falar. Então o Senhor ordenou a Moisés e a Arão que fossem falar com os israelitas e com o Faraó, o rei do Egito, para dizer que tinham ordem para tirar o povo de Israel do Egito. São estes os nomes dos chefes dos grupos de famílias das várias tribos de Israel. Filhos de Ruben, o filho mais velho de Israel, Enoque, Palu, Ezeron e Carme. São essas as famílias de Ruben. Filhos de Simeão, Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul. Filho de uma mulher cananeia. São essas as famílias de Simeão. Filhos de Levi, por ordem de idade, Gerson, Coate e Merari. Levi viveu 137 anos. Filhos de Gerson, Libni, Simei, cada um com seu grupo de famílias. Filhos de Coate, Anrão, Izar, Hebron e Oziel. Coates viveu 133 anos. Filhos de Merari, Mali e Muzi. São esses os chefes dos grupos de famílias de Levi, segundo a ordem de idade. Amrão casou com Joquebede, sua filha pelo lado paterno. Arão e Moisés eram filhos desse casal. Arão viveu 137 anos. Filhos de Izar, Corá, Nefeg e Zicre. Filhos de Uziel, Misael, Eusafá e Cipri. Arão casou com Eliseba, filha de Aminadab, irmão de Nasson. O casal teve estes filhos: Nadeb, Abiú, Eleazar e Itamar. Filhos de Corã, Assir, Eucana e Abiasaf. São estas as famílias pertencentes aos grupos de famílias de Corá. Eleazar, filho de Arão, casou com uma filha de Putiel. Finéias era filho desse casal. Esses são os nomes dos grupos de famílias dos levitas e das famílias que formavam esses grupos. Foi a este Arão e a este Moisés que o Senhor disse: Tirem todo o povo de Israel da terra do Egito, segundo as suas divisões.
e foram enviados ao faraó, rei do Egito, para tirar os israelitas do Egito. Quando o Senhor falou com Moisés no Egito, disse-lhe: Eu sou o Senhor. Vão entregar ao faraó a mensagem que dei a vocês. Moisés, contudo, respondeu ao Senhor, dizendo: Não posso fazer esse trabalho, não sei falar bem. Como posso esperar que o faraó me escute? Êxodo 7. Arão fala por Moisés. O Senhor lhe respondeu: Dou a você a minha autoridade perante o faraó, e seu irmão, Arão, será seu porta-voz. Você falará tudo o que eu ordenar, e o seu irmão Arão dirá ao faraó que deixe os israelitas sair do país. Eu, porém, farei o coração do faraó resistir. E embora multiplique meus sinais e maravilhas no Egito, ele não os ouvirá. Então porei a minha mão sobre o Egito, e com poderosos atos de juízo tirarei do Egito os meus exércitos, o meu povo, os israelitas. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender a minha mão contra o Egito e tirar de lá os israelitas. Moisés e Arão fizeram como o Senhor lhes havia ordenado. Moisés tinha 80 anos de idade e Arão 83 quando falaram com o faraó. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: Quando o faraó pedir que faça algum milagre, diga a Arão que tome a sua vara e jogue-a diante do faraó, e ela se tornará numa serpente. Moisés e Arão dirigiram-se ao faraó e fizeram como o Senhor tinha ordenado. Arão jogou a vara diante do faraó e seus conselheiros, e ela se tornou uma serpente. O faraó, porém, mandou chamar os sábios e feiticeiros, e também os magos do Egito fizeram a mesma coisa por meio das suas ciências ocultas. Cada um deles jogou ao chão uma vara e estas se transformaram em serpentes. Mas a vara de Arão engoliu as varas deles. Contudo, o coração do faraó se endureceu e ele não quis dar ouvidos a Moisés e a Arão, como o Senhor tinha dito. Disse o Senhor a Moisés: O coração do faraó está obstinado, ele não quer deixar o povo ir. Vá ao faraó de manhã, quando ele estiver indo às águas, espere-o na margem do rio para encontrá-lo e leve também a vara que se transformou em serpente. Diga-lhe: O Senhor, o Deus dos hebreus, mandou-me dizer: Deixe ir o meu povo para prestar-me culto no deserto. Mas até agora você não me atendeu. Assim diz o Senhor: Nisto você saberá que eu sou o Senhor. Com a vara que trago na mão, ferirei as águas do Nilo, e elas se tornarão em sangue. Os peixes do Nilo morrerão, o rio ficará cheirando mal, e os egípcios não suportarão beber das suas águas. Disse o Senhor a Moisés: Diga a Arão que tome a sua vara e estenda a mão sobre as águas do Egito, dos rios, dos canais, dos açudes e de todos os reservatórios, e elas se transformarão em sangue. Haverá sangue por toda a terra do Egito, até nas vasilhas de madeira e nas vasilhas de pedra. Moisés e Arão fizeram como o Senhor tinha ordenado. Arão levantou a vara e feriu as águas do Nilo, na presença do faraó e dos seus conselheiros, e toda a água do rio transformou-se em sangue. Os peixes morreram e o rio cheirava tão mal que os egípcios não conseguiam beber das suas águas. Havia sangue por toda a terra do Egito. Mas os magos do Egito fizeram a mesma coisa por meio de suas ciências ocultas. O coração do faraó se endureceu, e ele não deu ouvidos a Moisés e a Arão, como o Senhor tinha dito. Ao contrário, deu-lhes as costas e voltou para o seu palácio. Nem assim o faraó levou isso a sério. Todos os egípcios cavaram buracos às margens do Nilo para encontrar água potável, pois da água do rio não podiam mais beber. Passaram-se 7 dias depois que o Senhor feriu o Nilo. Capítulo 8. Depois o Senhor disse a Moisés: Vá ao faraó e diga-lhe: Assim diz o Senhor: Deixe o meu povo ir para me oferecer culto. Se você não deixar, vou encher todos os seus
territórios de rãs. O rio transbordará delas. Elas subirão do rio, avançarão pela terra e entrarão na sua casa. Nem nos quartos de dormir vocês terão descanso, pois as rãs entrarão neles e subirão nas camas. Isso também ocorrerá nas casas dos seus oficiais e avançarão sobre o povo. Entrarão nos seus fornos e nas bacias de amassar pão. As rãs virão sobre você, seu povo e todos os seus oficiais. E o Senhor continuou falando a Moisés: Diga a Arão que estenda a vara sobre os rios, sobre os canais, sobre as lagoas, para fazer subir rãs em toda a terra do Egito. Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e apareceram rãs que cobriram a terra do Egito. Mas os mágicos do Egito fizeram a mesma coisa com as suas artes mágicas. Fizeram aparecer rãs na terra. Naquela situação crítica, o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse-lhes: Peçam ao Senhor que tirem as rãs, e eu deixarei o povo ir oferecer sacrifício ao Senhor. Moisés respondeu ao faraó: É só dizer quando devorar a seu favor, pelos seus oficiais e pelo seu povo, para que as rãs sejam retiradas da terra e fiquem somente no rio. O faraó respondeu: Que seja amanhã. E Moisés disse: Está bem, Vossa Majestade saberá que não existe ninguém como o Senhor nosso Deus. As rãs serão afastadas de você e das suas casas, dos seus oficiais e do seu povo. Ficarão somente no rio. Então Moisés e Arão saíram da presença do faraó. Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs, como tinha prometido ao faraó. E o Senhor atendeu ao pedido de Moisés. Assim morreram todas as rãs que estavam nas casas, nos pátios e nos campos. Ajuntaram as rãs mortas em montões, espalhando um terrível cheiro por todo o país. Mas quando o faraó viu que o país estava livre das rãs, endureceu o coração e não deixou o povo ir. Isto aconteceu como o Senhor tinha dito que iria acontecer. Então o Senhor disse a Moisés: Mande Arão bater com a vara no pó da terra. Ao fazer isso, o pó vai se transformar em piolhos por toda a terra do Egito. Moisés e Arão fizeram o que Deus tinha ordenado. Assim que o pó da terra foi tocado pela vara de Arão, os homens e os animais ficaram infestados de piolhos. Todo o pó se transformou em piolhos na terra do Egito. Ora, os mágicos do Egito tentaram fazer a mesma coisa com as suas artes secretas, mas não conseguiram produzir piolhos. E os piolhos infestaram os homens e os animais. Isso é o dedo de Deus, disseram eles ao faraó. Mas o coração de Faraó continuou endurecido. Ele teimou em não dar ouvidos a Moisés e Arão como o Senhor os tinha prevenido. Em seguida, o Senhor disse a Moisés: Levante cedo de manhã e vá encontrar o Faraó na beira do rio. Quando ele estiver indo às águas, diga a ele: Assim diz o Senhor: Deixe o meu povo ir oferecer culto a mim. Se não deixar, vou mandar enxames e mais enxames de moscas sobre vocês, sobre os seus oficiais e sobre o seu povo, e as casas do seu povo, e toda a terra em que vivem os egípcios estarão cheios de moscas. Mas note bem, farei com que na terra de Gozém isso não aconteça. As moscas não amolarão os israelitas. Assim você terá de reconhecer que eu sou o Senhor de toda a terra. Para deixar isso claro, vou fazer distinção entre o meu povo e o seu povo. Esse sinal do meu poder mostrarei amanhã. E o Senhor fez o que disse, de modo que a casa do faraó e as casas dos oficiais e de toda a terra do Egito ficaram infestadas de moscas, e a terra foi arruinada pelas moscas. Então o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: Vão, podem oferecer sacrifícios ao seu Deus, mas façam isso aqui mesmo, no Egito. Isso não, respondeu Moisés. Os nossos sacrifícios são uma abominação para os egípcios. Se fizermos isso aqui, na frente deles, não nos apedrejarão? Precisamos ir ao deserto a uma distância de 3 dias de viagem. Lá oferecemos sacrifício ao Senhor nosso Deus, como ele nos mandou.
Então o faraó disse: podem ir e oferecer sacrifícios ao Senhor, o seu Deus, no deserto, mas não vão muito longe, e orem por mim também. Moisés respondeu-lhe: assim que eu sair daqui, vou orar ao Senhor. Pode estar certo de que amanhã os enxames de moscas se retirarão do faraó, dos seus oficiais e do seu povo. Mas não queira nos enganar de novo, impedindo que o povo de Israel vá oferecer sacrifício ao Senhor. Logo depois que Moisés se despediu do faraó, orou ao Senhor. O Senhor atendeu ao pedido de Moisés e as moscas deixaram o faraó, seus oficiais e seu povo. Não restou uma só mosca. Mas também, dessa vez, o faraó endureceu o coração e não deixou o povo ir. Êxodo 9. A quinta praga, a morte dos rebanhos. Depois o Senhor disse a Moisés: vá ao faraó e diga-lhe o que assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus. Deixe o meu povo ir, para que me preste culto. Se você ainda não quiser deixá-lo ir e continuar a impedi-lo, saiba que a mão do Senhor trará uma praga terrível sobre os rebanhos do faraó que estão nos campos, os cavalos, os jumentos, os camelos, os bois e as ovelhas. Mas o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e os do Egito. Nenhum animal dos israelitas morrerá. O Senhor estabeleceu um prazo. Amanhã o Senhor fará o que prometeu nesta terra. No dia seguinte, o Senhor o fez. Todos os rebanhos dos egípcios morreram, mas nenhum rebanho dos israelitas morreu. O faraó mandou verificar e constatou que nenhum animal dos israelitas havia morrido. Mesmo assim, seu coração continuou obstinado e não deixou o povo ir. Disse mais o Senhor a Moisés e Arão: tirem um punhado de cinzas de uma fornalha e Moisés a espalhará no ar diante do faraó. Ela se tornará como um pó fino sobre toda a terra do Egito, e feridas purulentas surgirão aos homens e aos animais em todo o Egito. Eles tiraram cinza de uma fornalha e se puseram diante do faraó. Moisés a espalhou pelo ar, e feridas purulentas começaram a estourar nos homens e nos animais. Nem os magos podiam manter-se diante de Moisés, porque ficaram cobertos de feridas, como os demais egípcios. Mas o Senhor endureceu o coração do faraó, e ele se recusou a atender Moisés e Arão, conforme o Senhor tinha dito a Moisés. Disse o Senhor a Moisés: levante-se logo cedo, apresente-se ao faraó e diga-lhe que assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: deixe o meu povo ir para que me preste culto. Caso contrário, mandarei desta vez todas as minhas pragas contra você, contra os seus conselheiros e contra o seu povo, para que você saiba em toda a terra que não há ninguém como eu, porque eu já poderia ter estendido a mão, ferindo você e o seu povo com uma praga que teria eliminado você da terra. Mas eu o mantive em pé exatamente com este propósito: mostrar a você o meu poder e fazer que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Contudo, você não ainda insiste em colocar-se contra o meu povo e não deixá-lo ir. Amanhã, a esta hora, enviarei a pior tempestade de granizo que já caiu sobre o Egito, desde que o dia da fundação até hoje. Agora, mande recolher os seus rebanhos e tudo que você tem nos campos. Todos os homens e animais que estiverem nos campos, que não tiverem sido abrigados, serão atingidos pelo granizo e morrerão. Os conselheiros do faraó, que temiam a palavra do Senhor, apresentaram-se em recolher aos abrigos e os seus rebanhos e os seus escravos. Mas os que não se importaram com a palavra do Senhor deixaram seus escravos e os seus rebanhos no campo. Então o Senhor disse a Moisés: estenda a mão para o céu e cairá granizo sobre toda a terra do Egito, sobre homens, sobre animais e sobre toda a vegetação do Egito. Quando Moisés estendeu a vara para o céu, o Senhor fez vir trovões e granizo, e raios caíam sobre a terra. Assim, o Senhor fez chover granizo sobre todo o Egito.
caiu granizo e raios cortavam o céu em todas as direções. Nunca houve uma tempestade de granizo como aquela em todo o Egito, desde que este se tornou uma nação. Em todo o Egito, o granizo atingiu tudo o que havia nos campos, tanto homens como animais, destruiu toda a vegetação até de quebrar todas as árvores. Somente na terra de Gozém, onde estavam os israelitas, não caiu granizo. Então o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse-lhes: Desta vez eu pequei. O Senhor é justo. Eu e o meu povo é que somos culpados. Orem ao Senhor. Os trovões de Deus e o granizo já são demais. Eu os deixarei ir. Não precisam ficar aqui. Moisés respondeu: Assim que eu tiver saído da cidade, erguerei as mãos em oração ao Senhor. Os trovões cessarão e não cairá mais granizo, para que saibas que a terra pertence ao Senhor. Mas eu bem sei que tu e os teus conselheiros ainda não sabem o que é tremer diante do Senhor Deus. O linho e a cevada foram destruídos, pois a cevada já havia endurecido e o linho estava em flor. Todavia, o trigo e o centeio nada sofreram, pois só amadurecem mais tarde. Assim, Moisés deixou o faraó saiu da cidade e ergueu as mãos ao Senhor. Os trovões e os granizos cessaram e a chuva parou. Quando o faraó viu que a chuva e o granizo e os trovões haviam cessado, pecou novamente e obstinou-se em seu coração, ele e os seus conselheiros. O coração do faraó continuou endurecido e ele não deixou que os israelitas saíssem, como o Senhor tinha dito por meio de Moisés. Eita glória! E vamos agora para nossa análise, né? Nosso entendimento de toda essa leitura, dessa parte de Moisés mostra a praga e Faraó não deixa eles saírem e eles querendo ir para o deserto, né? Fazer o culto ao Senhor, né? Então ali a gente já começa em Êxodo 5, Moisés e Arão perante o Faraó. E o que chama muita atenção ali? Que Moisés e Arão foram ali humildemente falar com o Faraó, né? Que eles se encontraram com o Senhor e o Senhor mandou um recado para ele, que era para ele deixar o povo dele ir para celebrar uma festa no deserto, que era 3 dias de jornada até o deserto para oferecer sacrifícios e tudo mais. Só que existia assim outros deuses, tá, gente? Então assim, o povo do Egito cultuava outro deus. Então assim, o povo de Israel cultuava um deus, o povo do Egito outro. E aí quando Moisés vem e fala que o Senhor falou isso para eles irem fazer esse culto, essa festa, o faraó pega e fala, né, lá em 5:2. Quem é o Senhor para que obedeça a sua voz, para deixar vocês irem ao deserto, né? Não conheço o Senhor e tampouco deixarei Israel ir. Tipo assim, ainda fala com meio que deboche, né? Quem é ele na fila do pão para que eu liberte tudo isso de gente para ir para um deserto lá? E sempre lembra, ele tinha medo do povo de Israel se juntar com uma outra nação e fazer guerra contra ele. Então, assim, ele não queria deixar por conta disso também. Não só isso, porque eles eram escravos. Então E era era mão de muita obra gente muito barata, né? muito barato, que fazia os tijolos, tudo que era serviço braçal e que era, tipo, complicado, ele tinha escravos. Então, tipo assim, para ele, até a parte dele não querer guerrear foi a parte dele mandar matar os primogênitos, né? Aliás, todo filho homem. Agora aqui a parte, eu vejo pelo menos que essa parte dele não querer deixar ir, porque era a mão dele, era quem trabalhava, era Trabalho barato. quem movimentava tudo ali para ele, né? Então, tipo Uhum. assim, porque imagina, vão sair 3 dias de viagem, vão prestar um culto, depois vão voltar mais 3 dias de viagem. Tá, e nessa uma semana, quem que vai estar trabalhando? Quem vai estar fazendo os tijolos? Quem Quem vai vai estar estar produzindo, né? cavando? Quem vai estar fazendo as coisas? Então ele falou: não, negativo, não vão não. Não vão. E ainda colocou o povo para trabalhar mais, né? Ele Daí dava ele a palha, judia, né? ele dava a palha ali pro pessoal trabalhar para construir os tijolos. E ele falou assim: Ih, estão tendo muito tempo para ficar falando com o Senhor, para ficar
querendo fazer culto pro Senhor, arranca as palhas, eles que procurem a palha, e só que tem que continuar produzindo a mesma quantidade, né? E isso incomodou também o povo de Israel que estava sendo escravo, né? De tipo, meu, a gente estava aqui já sendo escravizado, agora vem vocês dois aí, Moisés e Arão, falar com o faraó, falando do Senhor, e ele nos castiga mais. E tanto é que Moisés também entra nessa parte de tipo, meu Deus, o que que eu fiz, né? O povo agora tá sofrendo mais. E ele clama ao Senhor lá falando, né? Ué, por que que o Senhor não livra ele, né? Por que eles estão sofrendo mais sacrifício? E aí o Senhor volta e fala, né? É, ele pega e fala aqui: agora verás que eu farei a Faraó, porque com forte mão eles os deixará ir, e com forte mão eles os expulsará da terra. Então, assim, como o Faraó estava ali segurando, ele falou, né? Agora vocês vão ver quem eu sou. E aí E que lembrando começa, que né? isso já foi falado lá no capítulo 3. É, Então, quando Deus foi falar com Moisés, ele já tinha falado para avisado, né? Moisés tudo isso que ia acontecer. Então, ele falou: volte lá, seja líder do povo e peça para que vocês saiam para prestar culto a mim. Só que eu mesmo endurecerei o coração do Faraó e farei com que ele não deixe vocês irem. Então, acontecerá milagres que ele fala, né? Eu farei então. Ó, Maravilhas, né? capítulo 3, versículo 20. Eu mesmo estenderei a minha mão e castigarei os egípcios com todos os meus milagres que farei no meio deles. Só então ele os deixará ir. E aí começa, né? Tipo, a gente vê que é o próprio Deus endurecendo o coração, né? Que às vezes a gente fala assim, nossa, mas por que que então Deus vai endurecendo e vai mandando tudo esse mundaréu de praga aí, né? Até então já foi cinco pragas, né? Seis pragas. Seis, sete pragas, que terminamos com granizo. Aí você fala assim, putz, Deus queria tirar eles do Egito, mandou Moisés se levantar e ir lá ajudar. E aí Deus ainda fica endurecendo o coração do faraó. Por quê? Aqui tem uma passagem que ele fala, né? Que ele podia muito bem matar o faraó e libertar o povo tranquilamente, né? Só que daí o povo do Egito não ia saber quem ele era, quem é Deus. E era essa a intenção do Senhor, mostrar que ele era o Senhor, que não é outros deuses, né? Que ele protege. Tanto é que ele fazia essas pragas aí, principalmente nessa parte da morte dos gados, que morreu só os gados do povo do Egito. O do povo dos hebreus lá, dos israelitas, não morreu nenhum, para mostrar assim, olha, eu protejo o meu povo, eu protejo quem me segue, né? Então era com essa intenção que Deus estava mandando todas essas pragas e mesmo assim endurecendo o coração do faraó. Mas, igual eu tinha falado, lá no início, lá no 3, né, no capítulo 3, já no versículo lá em 19, ele fala lá que era só com mão poderosa que ele iria tirar o povo do Egito ali, né? E ele fala que ele precisa mostrar isso para eles deixarem ir. Então, assim, já foi avisado que não ia ser fácil, mas ele ia mostrar sinais e maravilhas para o povo do Egito sair dali daquela terra. É, e tudo tem um porquê, né? Depois, nas próximas leituras, a gente vai ver que até tudo isso que aconteceu no Egito, ele se espalha pelo mundo inteiro. É, Nações vão saber de tudo que aconteceu com o Egito. Então, outros povos terão medo dos israelitas porque vão saber o que aconteceu no Egito. Essas saberão, 10 né? pragas vão se... Assim, a notícia das 10 pragas vão se espalhar por muitas regiões. E tudo, assim, também a gente vai ver que se essas 10 pragas não tivessem acontecido, Acontecido. o povo do Egito provavelmente também não daria coisas que Deus já tinha falado para Moisés que o povo do Egito ia dar para Israel, que seriam as joias, o ouro, a prata, roupas. E a Para gente vai vestir ver, as crianças, né? porque a gente vai ver que eles eram escravos, então eles já não tinham bens, né? Não tinham muitos bens, não tinha roupa de qualidade, não tinha, porque eles eram escravos, então eles não ganhavam, eles só trabalhavam para se alimentar.
E daí a gente vai ver que lá mais pra frente tudo isso que está acontecendo já foi dito antes de E acontecer tem um e porquê. tem um porquê está acontecendo tudo isso. E tem um porquê também de os egípcios entregarem, né, as roupas, pratos, ouros para o povo de Israel. E você vai conseguir saber isso no próximo episódio, né? Nos próximos episódios aí. Então você já tem que se inscrever e ativar o sininho para você não perder nada dessa história, porque é muito gratificante ver quando as coisas vão acontecendo na nossa vida e no momento a gente não sabe, a gente não entende, né? Só que lá na frente as coisas vão se encaixar, né? As coisas vão fazer sentido. Então, isso daqui que o povo de Israel está passando na terra do Egito, eu tenho certeza que vai servir de muito exemplo para você quando tempestades aparecerem na sua vida, coisas se levantarem contra algum caminhar que você estava desejando tanto, porque Deus já tem um propósito para você, Deus sabe o que você precisa, sabe de tudo que você tem, então você só precisa caminhar em fé com Ele, né? E para você estar caminhando em fé, você precisa estar num ambiente onde vai te avivar em fé, onde vai te mostrar tudo isso daqui, né? Tudo como ele age, porque senão é muito fácil a gente se parar em meio ao caminho, né? A gente às vezes culpar Deus, assim como os amigos de Jó lá que a gente já viu, culpava Deus. Então a gente precisa muito estar edificado e estar participando de um ambiente assim para você ver experiências que outras pessoas passaram e por meio da fé delas elas conseguiram superar. E esse ambiente você já sabe, mas se você não sabe ainda, a gente tem ele para você. O link tá aqui abaixo na descrição, é só você clicar para você estar entrando, participando junto conosco. Ele é um ambiente onde vai estar te ensinando a crescer mais em fé, a estar caminhando com Deus, né? A estar ouvindo, né, os direcionamentos dele. E o quanto você tá em um ambiente assim vai estar te crescendo. Então, entra lá nesse ambiente, faça parte com a gente, que essa comunidade ela tem muito para estar te servindo também e te ajudando nessa caminhada sua de fé. E nos vemos já no próximo episódio para ver toda essa continuidade aí da história de Moisés, viu? Um beijo, te esperamos mais. Tchau, Tchau, tchau! tchau. Oiê! Parabéns! Você concluiu mais um episódio do nosso Bíblia Cast. Aqui do lado eu já deixei o quê? O nosso canal para você estar se inscrevendo e aqui abaixo o sininho para você já deixar ativado e ser notificado sempre quando a gente lançar o próximo episódio. E o próximo episódio já está aqui também para você estar assistindo e crescendo cada vez mais espiritualmente, viu? Então vai lá, já clica aqui e já assista o próximo episódio. Nos vemos! Tchau!